Oi pessoal, eu estou muito feliz porque hoje começa um novo quadro e será toda segunda-feira. E qual é o nome desse quadro? É explicando textos que usam fora do seu contexto. Então eu vou pegar alguns textos bíblicos que eu vejo que as pessoas elas usam de forma errada. E aí, da forma que elas usam é para dar crédito naquilo que elas querem que as pessoas acreditem. Então, hoje eu vou começar com um texto muito importante para mim. E eu sei que muitos grupos religiosos, eles usam esse versículo para dizer que eles são a única igreja verdadeira e que as pessoas têm que vir até eles porque é só ali que tem a verdade e é através deles que essas pessoas conhecerão a verdade e então serem salvas, certo? Então nós vamos começar em João. Eu estou aqui com a minha Bíblia é de versão NAA, Nova Almeida Atualizada. E João, capítulo 10, a gente vai ler o versículo 14, 15 e 16. E diz assim: Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu o conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Preciso também trazer estas. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um só rebanho e um só pastor. Grupos religiosos, eles usam esse versículo bíblico para dizer o quê? Que eles são esse aprisco e que outras ovelhas, que seriam o quê? Outras pessoas que estão em outras denominações ou que não conhecem Jesus, elas precisam vir fazer parte desse aprisco que é essa denominação. E aí, então, o que ela diz? Que nós somos o aprisco verdadeiro, a igreja verdadeira, a única que tem a verdade, e essas pessoas, essas ovelhas, precisam fazer parte desse aprisco. Mas aqui eu quero trazer para vocês, talvez esse vídeo fique um pouquinho longo, mas para você que tem interesse em entender, compreender verdadeiramente a palavra de Deus, fique até o final para você compreender o que realmente quer dizer neste versículo bíblico. E aqui então eu quero explicar duas coisas para vocês. Primeiro, para a gente entender um versículo bíblico, a gente primeiro precisa entender quem está falando, para quem está falando, com quem está falando, certo? E aí a gente também precisa entender que a Bíblia, antigamente, ela não era separada por capítulos e versículos. Ela era um livro único, um livro sem parar, era um livro único. E aí, então, foi separada depois para facilitar o nosso entendimento. Só que, para você compreender um texto bíblico, você precisa ler todo o seu contexto. E muitas vezes o contexto não está em apenas um capítulo, mas também no capítulo anterior e no capítulo posterior. E é o que vai acontecer aqui. Então, vamos lá. Jesus falou isso. Jesus citou essas palavras, mas para quem Jesus estava falando? Para a gente entender esse versículo, para quem? Vamos lá? Primeiro, quando a gente volta no capítulo 9 de João, a gente vai lá. A cura de um cego de nascença. Então, ali acontece que Jesus estava caminhando, aí viu um homem que era cego de nascença, e daí Jesus faz o barro, coloca no olho desse homem, esse homem vai lá e lava e ele volta a enxergar, certo? Então, esse é o contexto do capítulo anterior. Vamos lá. E aí, então, esse homem que era cego vai até os fariseus e conta esse milagre, e os fariseus começam a questionar quem fez esse milagre. E aí o cego diz que até então ele não sabia quem que era. E aí então começa ali uma discussão para descobrir quem que era esse cego, né? E aí Jesus, quem que era esse cego? Não, quem que era que tinha feito o milagre neste cego, certo? E aí Jesus, né, eles encontram ali com Jesus, e aí no
9:35, né? Esse homem, então, ele é expulso ali do templo, ali da sinagoga. Versículo 35 fala assim, ó. Jesus ouviu que eles tinham expulsado o homem. Ao encontrá-lo, perguntou. Aí Jesus tem aqui uma conversa com esse homem, certo? E aí vamos lá para o versículo 40, para ficar mais fácil, para não ficar muito longo aqui lendo muitos versículos, mas eu aconselho você a ler todo esse capítulo, tá? 9 e 10. Versículo 40 do capítulo 9. Alguns dos fariseus que estavam perto dele perguntaram: por acaso somos nós os cegos, né? Por acaso somos nós cegos? Porque daí Jesus começou a explicar o quê? Que cego não era aquele quem não enxergava, mas é aquele que não cria nele como Senhor e Salvador, né? Aqui falando nas minhas palavras, mas você lê o contexto certinho aqui, ó. Por acaso também nós somos cegos? Jesus respondeu: a quem? Aos fariseus. Jesus estava em uma conversa com os fariseus, certo? E quem que eram os fariseus? Eram os povo de Israel. Eram as pessoas que faziam parte do povo de Israel, os guardadores da lei, lá os fariseus, os estudiosos da lei, que faziam sacrifícios, que participavam ali das sinagogas, tá? Então, aí Jesus responde, né? Se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum. Mas porque agora dizem, nós vemos, o pecado de vocês permanece. Entrando no capítulo 10, é a mesma história. É a continuação. Não é o capítulo 10, não é uma outra história, um outro momento. Tudo isso está acontecendo dentro de um único contexto. Então Jesus respondeu ali aos fariseus. Aí no capítulo 10, Jesus continua explicando. Em verdade lhe digo, quem não entra no curral, e aí Jesus vai explicar sobre ali as ovelhas, certo? E como que eu tenho certeza disso? Porque quando a gente continua lendo o versículo 10, a gente vai ler assim, ó, versículo 21. Outros diziam, este modo de falar não é de endemoniado. Será que um demônio pode abrir os olhos de um cego? Ah lá, o que aconteceu? Jesus tinha dado visão ao cego, Jesus tinha feito um milagre. E aí a conversa entre os fariseus, Jesus falando que eles que eram cegos porque não reconhecia Jesus como Senhor e Salvador. E aí Jesus fala aqui das ovelhas. E lá no capítulo 21 fala ali que um endemoniado não poderia abrir olhos de um cego. Então é a mesma história, certo? Então, para quem que Jesus estava falando? Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não desse aprisco. Qual aprisco que era? O povo de Israel. O povo judeu era o aprisco de Jesus. O povo judeu era as ovelhas que Jesus tinha vindo para resgatar, para salvar, certo? Quando Jesus fala que ele tem outras ovelhas em outro aprisco, Jesus não está se referindo a pessoas hoje que não estão dentro da denominação que se diz ter a verdade. Jesus está falando que neste contexto, eu vou explicar para vocês agora. Só complementando aqui, então essas primeiras ovelhas eram o povo de Israel. E aí, quando Jesus fala assim, haverá um só rebanho e um só pastor, o que Jesus está querendo dizer aqui? Um só rebanho são as pessoas que creem e ouvem a voz de quem? De Jesus. Então, não é pessoas que estão dentro deste aprisco, vamos dizer assim, daquela denominação, mas são todas as ovelhas, de todas as denominações, de todo lugar do mundo que ouve a voz de Jesus e segue o bom pastor. E aí, Bianca, como que você me dá essa certeza do que está falando? Lá em Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 11, só que eu não vou ler tudo, porque senão vai ficar muito extenso aí, mas eu vou ler do 13. O subtítulo aqui do Efésios 2,
capítulo 2, a partir do versículo 11, fala assim, ó, os gentios e os judeus são unidos pela cruz de Cristo. E aí fala assim, ó, eu vou ler o versículo 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês, quem? Gentios, que antes estavam longe, lembra, gentios, ele não fazia parte do povo de Deus. Ele tinha outros costumes, eles eram pagãos. Se uma pessoa gentia queria fazer parte do povo de Deus, ela teria que se circuncidar, fazer os sacrifícios, obedecer exatamente como o povo de Israel fazia. E aí eles falam assim, né? Então, agora em Cristo Jesus, vocês que estavam longe foram aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele, Cristo, é a nossa paz. De dois povos, Ele fez um só. De dois povos, Ele fez um só. E na sua carne, olha, presta atenção. E na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Então, o povo judeu, vocês sabem que eles não tinham amizade com os gentios. Então, pelo sangue de Cristo, eles foram unidos em um povo só. Lembra que Jesus tinha outras ovelhas que não faziam parte do seu aprisco? E Jesus ia trazer essas ovelhas para esse aprisco, que pertence a quem? A Jesus? Então Jesus morre e esse povo, então, ele se une, ó, de dois povos ele fez um só. Na sua carne, quando Jesus morre na cruz, ele derrubou a parede que separava esses povos. Ele derrubou a parede que separava. Aí, versículo 15. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si uma nova humanidade, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. Cristo aboliu a lei de mandamentos em forma de ordenanças. Tudo que Jesus ordenava o povo fazer, isto Cristo cumpriu de forma perfeita para que esses povos pudessem se unir, né? Então, de dois povos, ele criou uma única humanidade. Gentil e o judeu já não eram mais distintos, já não era mais você é gentil, você é judeu. A partir do momento em que o gentil cresce em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, o gentil ele não precisaria mais circuncidar, ficar debaixo das ordenanças, dos mandamentos. Por quê? Porque agora ele fazia parte deste aprisco que é Jesus Cristo, o pastor. Então, quando algumas denominações, grupos religiosos, pastores usam esse versículo para falar nós somos a igreja verdadeira, esse aprisco somos nós e as ovelhas que estão dispersas são essas que precisam vir até nós, é mentira, é texto fora de contexto. Jesus estava falando o que nisso? Que o povo dele era o povo de Israel e que essas outras ovelhas eram os gentios, e a partir do momento que Cristo morre na cruz, essa separação foi essa parede de separação foi destruída por Cristo. E aí então se unem em um só povo, uma só humanidade, certo? Deu para compreender? Ficou dúvida? Se você que está ouvindo esse vídeo tiver dúvida, tiver algum questionamento, eu não sou dona da verdade, eu estou estudando a palavra do Senhor em seu texto, em seu contexto, estou me aprofundando. Mas eu não estou aqui dizendo que eu sou dona da verdade, porém, isso que eu disse é o que está na palavra de Deus. Mas se você tem alguma observação, fique à vontade em colocar nos comentários, porque nós estamos crescendo juntos, nós estamos aprendendo juntos, certo?
Se você ficou até aqui, agradeço de coração e que a palavra do Senhor possa edificar a sua vida diariamente e estude sempre texto dentro do seu contexto para você entender e compreender a palavra de Deus. Segunda-feira que vem tem mais um texto fora de contexto para você.